Olá, olá, meu querido amigo que se prepara para as provas da Advocacia Geral da União. Muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Decorando a Lei Seca para você que vai prestar alguma ou todas as provas da Advocacia Geral da União. As provas estão se aproximando, é preciso que você intensifique o seu estudo estritamente naquilo que é importante para as provas da AGU. Nós entendemos que esse momento de reta final, nós não devemos perder tempo estudando aqueles temas que as chances são muito remotas de serem cobradas. Por isso que nós estamos aqui nessa pegada de trazer mais de 100 dicas para as provas da AGU para vocês. Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar 25 dicas. Vamos começar trabalhando com algumas dicas de processo civil, falaremos de dicas sobre direito tributário, sobre direito civil e sobre direito previdenciário. A intenção aqui é destacar algumas provas de procuradorias que foram realizadas recentemente, a maioria delas cuja banca organizadora é a Sebrasp, mesmo a banca que vai organizar as provas da AGU, ou traremos também algumas informações sobre jurisprudências mais recentes ou alterações legislativas também recentes que nós entendemos que tem grandes chances de serem cobradas nessas provas da AGU. Certo, queridos? Vamos começar então por partes aqui, vamos começar por processo civil e sem maiores delongas, vamos direto e reto às dicas de 1 a 25 desse vídeo. Então, começando por processo civil, a dica 1 vai a partir de uma questão que caiu na PGM Niterói em 2023. Vejam, a importância de nós estudarmos questões que caíram recentemente nas provas de advocacia pública. Dizia o seguinte o enunciado: diante do falecimento do servidor público José, Maria, após o indeferimento de seu pleito administrativo, ajuizou perante o órgão judicial dotado de competência fazendária a ação de procedimento comum em face da autarquia previdenciária, postulando sua condenação a lhe pagar pensão por morte. Como fundamento de seu pedido, Maria alegou ter convivido com José por mais de 20 anos, havendo sido sua única dependente financeira. Regularmente citada, a autarquia demandada ofereceu contestação, no qual negou os fatos. Antes da prolação da decisão declaratória de saneamento do feito, Maria intentou demanda perante o juízo de família, pleiteando o reconhecimento de seu vínculo com José. Então nós tínhamos aqui duas ações paralelas. Uma ação contra o poder público pleiteando a pensão por morte e uma ação lá no juízo de família em que se pleiteava o reconhecimento da união estável entre Maria e José. E o enunciado queria saber qual a medida que o juiz deveria, o juiz fazendário da vara da fazenda, deveria promover nessa situação concreta. E aqui a questão estava a tratar do artigo 313, inciso 5º, a linha A do Código de Processo Civil. Vejam a redação desse dispositivo legal. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A questão aqui, queria que vocês soubessem que o juiz da vara da fazenda deveria suspender a ação em que se discute a pensão por morte, aguardando o julgamento da ação lá no juízo de família em que se discutia a relação de união estável entre a Maria e o José, que é uma relação, uma discussão fundamental para que se possa decidir sobre o pleito de pensão por morte aqui na ação contra a Fazenda Pública. Então, o juiz deveria suspender o processo e aguardar o julgamento da ação lá no juízo de família, certo? Dica 2, também extraída da PGM Niterói. Vejam só, ajuizada em face da Fazenda Pública, demanda envolvendo direito que admite autocomposição e não sendo caso de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, o juiz da causa determinou a citação da pessoa jurídica de direito público e designou a audiência de conciliação por entender que era possível a resolução do conflito por autocomposição. Nesse quadro, é correto afirmar que o juiz da causa atuou. Então, a questão queria saber se o juiz atuou de forma adequada ou se o juiz atuou de forma inadequada. E o gabarito marcou a seguinte afirmativa como correta: o juiz atuou corretamente, uma vez que a Fazenda Pública pode resolver conflito por autocomposição. Então, vejam, nós temos aqui que o juiz está correto, devendo adotar o procedimento do artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez citada a Fazenda Pública e sendo o caso de possibilidade de autocomposição, pode sim ser designada audiência de conciliação. Não há nenhum impedimento, como regra geral, de que a Fazenda Pública possa participar da audiência de conciliação aqui prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil. Por óbvio, existem algumas causas, isso já mais
para uma seara prática em que a Fazenda Pública não pode conciliar, não pode fazer acordo. Nessas causas, não adianta que o juiz designe audiência de conciliação, porque o procurador chegará na audiência e vai dizer que não tem condições de fazer acordo naquele caso. Mas para outros casos, conforme o Código de Processo Civil, e é isso que importa para vocês, no concurso público é possível sim designar essa audiência conciliatória nos casos em que a Fazenda Pública é demandada, certo? Dica 3, essa caiu na PGE Pará 2022, realizada pela Sebrasp. Vejam só a afirmativa que foi considerada correta. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgada constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando os valores serão atualizados monetariamente. Está corretíssima essa afirmativa, está lá prevista no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição. E vejam, aqui eu vou trazer as próximas dicas diretamente sobre o artigo 100 da Constituição. Por que esse é um artigo importante? Senhores, vocês como procuradores públicos daqui a pouco, que defenderão o poder público em juízo, quando o poder público perde uma demanda judicial que implique em uma obrigação de pagar, o pagamento dessas quantias vai acontecer por requisição de pequeno valor ou por precatório. E o regramento desses pagamentos está lá no artigo 100 da Constituição. Por isso que o artigo 100 é imprescindível conhecer para quem quer ser advogado público. Se eu tiver uma dica para dar para vocês, antes de fazer a prova, é ler o artigo 100 naquele momento em que você está tomando café da manhã no hotel antes de ir para a prova objetivo. Artigo 100 da Constituição, que trata do regime de precatório e requisição de pequeno valor, deve ser lido. Então a dica 3 é que o prazo, esse prazo de 2 de abril foi alterado pela emenda constitucional 114 de 2021. Essa emenda trouxe o prazo para 2 de abril. Esse prazo antes era julho, senhores. Então, é uma alteração constitucional relativamente recente, tem pouco mais de um ano, que pode vir a ser cobrado na sua prova da AGU e já foi, inclusive, no ano passado, cobrado lá na PGE Pará. Então, o prazo para apresentação dos precatórios, para que eles sejam pagos no exercício seguinte, é até 2 de abril, prazo esse, repito, alterado, que antes era um prazo em julho. Novidade, portanto, de 2021. Dica 4, também agora nas próximas dicas vou trazer informações sobre alterações constitucionais promovidas em 2021 no que tange ao regime de precatórios. Artigo 100, parágrafo 11, vou trazer a redação desse dispositivo. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com alta aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para, ou seja, é possível que eu utilize um valor de precatório que eu sou titular para os seguintes fins. Inciso 1º, quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio e subsidiariamente débitos com administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2, compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda. Inciso 3, pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Inciso 4, aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para a venda do respectivo ente federativo. Ou, inciso 5, compra de direitos disponibilizados por cessão do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Então, vejam, o parágrafo 11 do artigo 100 traz aqui algumas hipóteses em que o precatório pode ser utilizado para fins de compensação em alguma medida por parte do credor em face da Fazenda Pública. Eu tenho certeza que esse dispositivo vai ser cobrado numa das provas da AGU, então façam a leitura do parágrafo 11 do artigo 100. Dica 5, também uma novidade relacionada ao precatório. Trata do credor do precatório que também é devedor de dívida ativa. Parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição diz o seguinte: sem que haja interrupção do pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança que decidirá pelo seu destino definitivo. O sujeito tem um crédito e um débito contra o poder público. O valor do crédito que ele tem vai ser depositado junto ao juízo em que o poder público está cobrando o valor dele, para que esse juízo
decida o que fazer com aquele valor. Também uma medida extremamente importante para a Fazenda Pública, parágrafo 9º do artigo 100, façam a leitura. Dica 6, cessão de precatório, parágrafo 14 do artigo 100 da Constituição. A cessão de precatórios, observado o disposto no artigo 9º desse artigo, que nós acabamos de fazer a leitura, somente produzirá efeitos após a comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem ao ente federativo devedor. Então vejam, sobre cessão de precatório, é comum que as bancas de concurso façam constar nas afirmativas que há necessidade de autorização do ente devedor para a cessão de precatórios, o que não é verdade. Pela Constituição, basta apenas a comunicação da cessão de precatório e a Constituição não exige prévia autorização do ente devedor, certo? Dica 7, aqui avançando para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Inexequibilidade de título em razão de decisão do STF pela inconstitucionalidade. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, senhores, também é um tema extremamente importante para quem quer fazer prova para a advocacia pública. E sobre esse assunto, eu destaco o artigo 535, inciso 3 do Código de Processo Civil. Vejam a redação. A Fazenda Pública será intimada na pessoa do seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir, inciso 3º, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Então, essa é uma matéria de defesa que nós, procuradores públicos, podemos alegar lá em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. E o parágrafo 5º vem trazer uma hipótese de inexequibilidade do título em decorrência da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do dispositivo que fundamentou o título executivo. Vejam, parágrafo 5º. Para efeito do disposto no inciso 3 do caput, considera-se também inexequível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo, tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6º. No caso do parágrafo 5º, que nós acabamos de fazer a leitura, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Pode haver a modulação temporal dos efeitos da decisão, lá quando se está analisando a constitucionalidade ou não do dispositivo impugnado. Parágrafo 7º, prestem atenção aqui. A decisão do Supremo, referida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, para que nós possamos sustentar a tese da inexequibilidade em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que fundamenta a decisão que está sendo executada pelo Supremo Tribunal Federal, essa decisão da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Mas, professor, e se a decisão do Supremo foi proferida depois do trânsito em julgado? Aí nós temos a resposta no parágrafo 8º. Se a decisão for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória pela Fazenda Pública, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam que interessante isso aqui. O prazo não vai ser computado para essa ação rescisória do trânsito em julgado lá da ação que eu estou executando, mas sim do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. E sobre a ação rescisória ajuizada pela Fazenda Pública, na sequência eu vou trazer uma dica também para vocês. Então guardem e leiam. Artigo 535, inciso 3º, parágrafos 5º ao 8º, um tema também que é bastante utilizado pelo poder público na prática e pode vir a ser cobrado na sua prova. Dica 8. Impugnação parcial da fazenda e requisição do valor incontroverso. O artigo 535, parágrafo 4º, diz o seguinte: tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Imaginem que alguém ganha uma demanda contra o poder público e ajuiza um cumprimento de sentença no valor de R$100 mil. A Fazenda apresenta impugnação ou cumprimento e impugna apenas R$10 mil. Entende o poder público que R$90 mil realmente são devidos, mas R$10 mil não. O que o parágrafo 4º do artigo 535 está a nos dizer é que esses R$90 mil são chamados de parcela incontroversa. Se o poder público não impugnou, significa que esse valor realmente é devido pela Fazenda Pública em favor do credor. E, desde logo, esse valor já pode ser pago ou requisitado para fins de pagamento por RPV ou por precatório, enquanto se permanece discutindo os outros R$10 mil
nos autos aqui do cumprimento de sentença. Então, a parcela não impugnada da obrigação de pagar contra a Fazenda Pública é considerada incontrovérsia e já pode, desde logo, ser objeto de cumprimento e de expedição de RPV ou de precatório. Dica 9. Cumprimento de sentença que enseje precatório e ela não for impugnada. Não cabe fixação de honorários. Artigo 85, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Então imaginem, senhores, hoje, para uma dívida judicial do Poder Público Federal, que é o que importa aqui para nós, seja paga através de precatório, são 60 salários mínimos. Abaixo de 60 salários mínimos, a quantia é paga por requisição de pequeno valor. Acima de 60 salários mínimos, será pago por precatório, que dá em torno ali de 80 mil reais, tá? Um pouquinho menos, um pouquinho ali na beira dos 80 mil reais. Então imaginem que alguém ajuiza um cumprimento de sentença contra o Poder Público no valor de 100 mil reais. E o Poder Público não apresente impugnação, o Poder Público concorde com o pagamento desse valor. O que o artigo 85, parágrafo 7º está a nos dizer é o seguinte: se o Poder Público não impugnar esse valor, que vai ser objeto de um precatório, não pode o juiz, na fase de cumprimento de sentença, fixar honorários advocatícios em razão do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Aqui há uma proteção ao Poder Público e esse é um dispositivo muito utilizado por nós na prática. Agora, se por acaso a execução for relacionada a um valor que será pago por RPV, na verdade, esse dispositivo não vai se aplicar segundo o entendimento aí do Superior Tribunal de Justiça. Se o valor disser respeito a uma RPV, mesmo que o Poder Público não apresente impugnação, o STJ entende que é sim caso de fixação de honorários de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, certo? 10ª e última dica, senhores, sobre processo civil para vocês: ajuizamento de ação rescisória pela Fazenda Pública. Artigo 968 do Código de Processo Civil, incisos 1, 2 e parágrafo 1º. Vejam a redação. A petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor: inciso 1º, cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. E inciso 2º, e esse é importante para nós, depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja por unanimidade dos votos declarada inadmissível ou improcedente. E aí o parágrafo 1º traz uma exceção que importa para nós aqui da Fazenda Pública. Não se aplica o disposto no inciso 2 à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, e aqui também tem outros que se beneficiam dessa isenção, que não importam aqui para nós. Ou seja, Poder Público, quando ajuiza a ação rescisória, senhores, não está obrigado a depositar a importância de 5% do valor da causa para fins de cumprimento dos requisitos da petição inicial da ação rescisória, certo? O Poder Público não precisa, portanto, fazer o depósito desse valor. Dito isso, fechamos as 10 primeiras dicas sobre o processo civil. Se tiverem aí alguma dúvida, repassem o vídeo novamente, vejam com mais calma. Qualquer dúvida que permaneça, vocês podem me chamar nas redes sociais, que a gente vai trabalhando esses pontos. Vamos lá. Dica 11, começando agora a tratar um pouco sobre direito tributário. Primeiro ponto sobre direito tributário aqui na dica 11 é uma questão que caiu na PGE Rondônia em 2022, organizada pela Sebrasp. Vejam só o que diz o dispositivo. Um dos princípios basilares do direito tributário estabelece que o Estado deve tributar as pessoas de acordo com suas capacidades econômicas, de modo que os mais ricos contribuam mais em relação aos mais pobres de forma progressiva. E aqui a questão queria, senhores, que vocês dissessem em relação a qual princípio tributário essa afirmativa estava fazendo referência. E se trata, portanto, do princípio da capacidade contributiva, previsto lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Princípio da capacidade contributiva, caiu, portanto, na PGE Rondônia em 2022. Dica 12, também extraída lá da prova da PGE Rondônia 2022, elaborada pela Sebrasp. Vejam só, às vezes a gente acha que a prova vem pesada, mas tem questões que são relativamente simples e são essas questões que nós não podemos deixar passar e não podemos errar. Dica 12. A seguinte afirmativa dizia na questão: a regra tributária, segundo a qual são vedadas a instituição e a cobrança de impostos sobre a venda de livros, é uma hipótese de, e aqui
a banca queria que você falasse que é uma hipótese de imunidade tributária. É a chamada ou conhecida imunidade cultural ou imunidade de imprensa, prevista lá no artigo 150, a linha D da Constituição Federal. Então, questão relativamente simples, tratando sobre imunidade tributária, prevista expressamente na Constituição, evidentemente por ser uma imunidade, lá no artigo 150, e a gente não podia deixar passar essa questão. Dica 13, sobre a administração tributária, também extraída lá da PGE Pará 2022, organizada pela Sebrasp. Vejam o que dizia a afirmativa. Em relação ao compartilhamento de informações fiscais entre as autoridades administrativas no interesse da administração pública, nos termos do CTN, não é vedada a divulgação de informações relativas a. E dentre as afirmativas, dentre as alternativas trazidas pela questão, o examinador queria que você dissesse parcelamento ou moratória. Parcelamento ou moratória. E a resposta está lá no artigo 198, parágrafo 3º do CTN, que diz o seguinte: não é vedada a divulgação de informações relativas a, inciso 1º, representações fiscais para fins penais, 2, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública, 13, aqui estava a nossa resposta, parcelamento ou moratória, e 4, incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Então, mais uma questão de literalidade aqui, agora do CTN. Dica 14, senhores, PGE Rondônia 2022. Vejam a afirmativa. Uma pessoa jurídica recebeu um mandado de citação relativo a uma execução fiscal com ordem para pagar em até 5 dias débitos de ICMS já inscritos em dívida ativa. Como não houve pagamento tempestivo, foi ordenada a penhora de bens. Nessa situação hipotética, considerando-se a jurisprudência do STJ, o prazo para apresentação de embargos e execução fiscal deve ser contado a partir de quando? Era isso que a banca queria que você soubesse. Banca, repito, Sebrasp. E aqui, esse é um tema que já está pacificado pelo STJ de longa data. Isso foi decidido no tema 131 pelo STJ. E o STJ entende o seguinte: o termo inicial para a oposição dos embargos e execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora e não da data da juntada aos autos do mandado cumprido. O termo inicial, repito, foi a tese fixada pelo STJ, para oposição de embargos e execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. Então, a data que inicia a contagem é da efetiva intimação da penhora, certo? Dica 15, última dica de direito tributário, também extraída aqui da PGE Rondônia 2022, realizada pela Sebrasp. Vejam só essas questões simples que nós não podemos perder. Segundo, o enunciado dizia o seguinte: o CTN, ao apresentar as espécies do gênero de tributos, adotou a chamada teoria tricotômica. Todavia, a Constituição de 88 menciona mais 2 espécies tributárias não constantes do sistema de classificação adotado pelo CTN, que são, e vejam, a questão queria saber quais são as outras 2 espécies tributárias expressamente previstas na Constituição e que não foram adotadas lá pelo CTN, porque o CTN também, sabemos, é mais antigo que a Constituição. E essas espécies são o empréstimo compulsório e as contribuições sociais. Questão de direito tributário da Sebrasp, que não pode perder ponto, não pode deixar passar. Certo? Tudo ok? Avançando então, próxima matéria, próxima disciplina, Direito Civil. Questão, dica 16, agora sobre Direito Civil, questão que caiu na PGE Rondônia 2022. Vamos lá, que trata da parte geral do Código Civil. O atributo dizia o seguinte, a afirmativa: o atributo da pessoa natural conferido pela legislação civil que a qualifica a afirmar negócios de grandes riscos sem auxílio ou intervenção de outra pessoa e, consequentemente, a assumir eventuais perdas, refere-se a... E aqui o examinador queria que você marcasse ou assinalasse a alternativa que trata da capacidade civil, prevista lá no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O enunciado expressa, portanto, o conceito de capacidade civil plena que resulta da soma da capacidade do direito à capacidade de fato, com fundamento, como já mencionado, no artigo 1º do Código Civil, certo? Dica 17, caiu na PGE Pará 2022, sobre desconsideração da personalidade jurídica. Aqui eu vou trazer 2 afirmativas dessa questão para o conhecimento de vocês. A respeito da consideração da personalidade jurídica no direito civil, julguem os itens que se seguem. Primeiro item. Atualmente, diz a banca,
A desconsideração da personalidade jurídica é possível apenas quanto ao sócio ou administrador que, de forma direta ou indireta, houver sido beneficiado pelo abuso da personalidade. Essa afirmativa está correta conforme o artigo 50 do Código Civil, que vocês não podem deixar de fazer a leitura do artigo 50. Agora vejam, a próxima afirmativa, e essa eu quero chamar a atenção de vocês, diz o seguinte: o Código Civil vigente prevê de forma taxativa, cuidado com essas expressões, taxativa, as hipóteses de confusão patrimonial consistentes em cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, e na transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Essa afirmativa está equivocada. Por quê? Porque o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 3, deixa aberta a possibilidade para outras situações de confusão patrimonial que não apenas aquelas expressamente previstas lá no Código Civil. Vamos lá, a redação do artigo 50, parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência da separação de fato entre patrimônios caracterizada por, inciso 3º, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, além daqueles previstos no inciso 1º e 2º, que foram referidos no enunciado da Constituição. Então, desconsideração da personalidade jurídica é um tema muito caro para a AGU, razão pela qual você deve conhecer a sua literalidade lá no Código Civil, os seus desdobramentos jurisprudenciais. Dica 18. A aquisição da propriedade, uso capião, caiu lá na PGE Pará 2022. Vamos lá, o que diz o dispositivo da questão. Determinado imóvel urbano de 270 metros quadrados está sob posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com ânimos domini há cerca de 20 anos, em loteamento não regularizado. A área do imóvel, no entanto, e esse aqui é o ponto importante da questão, é inferior ao módulo urbano descrito na legislação municipal. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta conforme o precedente do STJ firmado em sede de recurso especial repetitivo. O imóvel aqui pode, senhores, ser usucapido a despeito da área ser inferior ao módulo urbano definido na legislação municipal. Isso está num precedente do STJ, lá da segunda sessão, que definiu nesse sentido. Ainda que o imóvel, o tamanho do imóvel seja inferior ao módulo urbano, ele pode ser objeto de uso capião extraordinária, mediante o preenchimento de todos os demais requisitos. Isso foi fixado pela STJ no RESP 1.667.842 de Santa Catarina, um julgado relativamente recente do final de 2020. Então, ainda que o imóvel seja de tamanho inferior ao módulo urbano, pode sim haver a uso capião, certo? Dica 19, caiu este ano, senhores, na PGE Espírito Santo, 2023. Conforme o entendimento do STJ, a discussão envolvendo repetição de indébito por cobrança indevida de valores contratuais tem o prazo prescricional de 10 anos. 10 anos. O STJ entendeu, portanto, nesse sentido, ao julgar o ERESP 1.281.594, que se discutia qual era o prazo prescricional para ação de repetição em débito por cobrança indevida de valores contratuais. Dica 20 e última de direito civil é uma dica de orientação de leitura para você, se você está na dúvida. Eu sugiro, senhores, que vocês estudem direito da personalidade, previstos lá no artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil. Leiam direito da personalidade para a prova de direito civil da AGU. Aqui eu vou trazer a redação dos artigos 11 e 12, mas vocês devem ler até o artigo 21. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Vou repetir. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. E artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E é uma aposta que nós fazemos aqui para as provas da AGU no que tange ao direito civil, é direito da personalidade, artigos 11 a 21 do Código Civil, façam a leitura. Ingressando aqui na nossa última disciplina, nossas últimas 5 dicas desse vídeo sobre direito previdenciário. Dica 21, uma questão que caiu na PGE Rondônia 2022, Sebrasp também. Vejam só o que dizia o enunciado.
Entre as pessoas físicas que exercem atividade obrigatoriamente vinculada ao regime geral de previdência social, inclui-se aquela que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos ou elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Trata-se do segurado obrigatório da RGPS de categoria empregado. Empregado, senhores. Vocês não podem ir para as provas da AGU sem saber quais são os segurados que são considerados empregados e os segurados que são considerados contribuintes individuais. Eu já falei disso lá no vídeo de apostas do direito previdenciário para vocês. Saibam as hipóteses de segurado empregado e as hipóteses de segurado contribuinte individual. Muitas delas são parecidas, embora tenham ali questões bastante diferentes. E as bancas exploram muito isso. Algumas hipóteses que são próximas entre o segurado empregado e o contribuinte individual são exploradas pelas bancas. Então você tem que ler, fazer a leitura da literalidade da lei para não cair nesses pega-ratões, certo? Então esse dispositivo era respondido através do artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei de Benefícios, Lei 8213. Dica 22 também caiu na PGE Rondônia no ano passado. Julguem os itens a seguir com base na jurisprudência dos tribunais superiores acerca da Seguridade Social. E essa é a seguinte afirmativa: somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias no âmbito do RGPS, não havendo, por hora, previsão legal do direito à desaposentação. Perfeita afirmativa correta. A desaposentação foi rechaçada pelos tribunais superiores, foi rechaçada pelo STF, razão pela qual hoje, sem prévia legislação que assim autorizasse e permitisse, não há possibilidade de desaposentação no Brasil, e a desaposentação é um tema muito caro para a AGU, foi uma vitória bastante expressiva da Advocacia Geral da União e que acabou gerando uma grande economia aos cofres públicos. Por isso, esse é um tema que já caiu ano passado aqui em prova de Procuradoria da Sebrasp e, por certo, que vai estar na prova da AGU também. As dicas 23, 24 e 25 dizem respeito aos artigos da Lei Geral de Benefícios, Lei 8213, que tratam do acidente do trabalho e algumas questões daí decorrentes. Eu reputo que, pelo menos para procurador federal, será extremamente importante você conhecer esses dispositivos. Então, dica 23, acidente do trabalho. Aqui eu quero fazer a leitura do artigo 21 dessa lei, que trata dos fatos que se equiparam ao acidente do trabalho para fins legais. Vamos lá. Inciso 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. 2. Equiparado ao acidente de trabalho também, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de atos de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior no local e no horário de trabalho. Inciso terceiro, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua função. Inciso quarto, olhem só, prestem atenção nesse, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiado por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, no percurso da residência para o local do trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião de satisfação de outras necessidades fisiológicas no local do trabalho durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. E parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação do acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências da anterior. Então, façam a leitura do artigo 20, do artigo 21 da Lei Geral de Benefícios. Dica 24, penúltima, comunicação do acidente do trabalho. Isso está lá no artigo 22 da Lei Geral de Benefícios. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte,
de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social, cobrado pela AGU, portanto. Parágrafo 1º, da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado e seus dependentes, bem como o sindicato da categoria. Parágrafo 2º, na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto nesse artigo. Parágrafo 3º, a comunicação a que se refere o parágrafo 2º, que a gente acabou de ler, não exime a empresa da responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto nesse artigo. Então, se alguma dessas outras pessoas faz a comunicação do acidente de trabalho que não a empresa vai sofrer a aplicação de multa, porque não foi ela que fez a comunicação. Parágrafo 4º, os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela previdência das multas previstas nesse artigo. E parágrafo 5º, a multa de que trata esse artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21A. Façam a leitura aí da exceção, portanto, da aplicação dessa multa. E dica 25, e última dica desse vídeo, trata do dia do acidente do trabalho. E o dia do acidente do trabalho, considerado pela legislação, está lá no artigo 23 da Lei de Benefícios. Considera-se como dia do acidente, considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade laboral, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Certo, senhores? Já falei sobre esse ponto, sobre a ação regressiva previdenciária, lá no vídeo de apostas do direito previdenciário. É um tema também muito caro, muito importante para a AGU, que vocês têm que conhecer antes de enfrentarem as provas da Advocacia Geral da União. Certo, senhores? Então era isso, mais 25 dicas para vocês, processo civil, tributário, civil, previdenciário, de temas que estão caindo em prova, de temas que nós reputamos importantes para as provas da AGU. Tá bem, queridos? Bons estudos, então. Até a próxima. Contem conosco e seja o que Deus quiser e Ele há de querer a aprovação dos senhores. Um forte abraço.